Bom, pessoal, vou falar para vocês um pouquinho agora sobre linearização de alguns modelos funcionais, tá? Utilizados aí, que a gente utiliza na, na topografia, né? Ou geodésia de modo geral. Então, dos modelos matemáticos que a gente tem algumas funções. E essas funções, elas podem ser, né? Vou colocar aqui, ó, linearização de modelos funcionais. E quais modelos são esses? Eu tenho um modelo de distância, tá? Esse modelo funcional de distância, vou colocar aqui, ó, distância de I para J vai ser igual ao que? A raiz quadrada na distância horizontal vai ser o que? X de J menos X de I ao quadrado mais Y de J menos Y de I, tá? Se fosse espacial, teria que acrescentar mais o delta Z ao quadrado. Então, distância horizontal, vou colocar aqui, que funciona da mesma forma. Eu tenho um ângulo, né? Na verdade, eu vou colocar primeiro aqui um azimuth, né? Como que eu calculo um azimuth de I para J, por exemplo? Vai ser a arctangente de delta x, então x de j menos x de i, sobre delta y, y de j menos y de i. Mais análise, né? A análise é uma constante, ou você vai somar 180 graus ou vai somar 360 graus. Mas vamos lá. Um ângulo, por exemplo, eu tenho, só para ficar bem claro, eu tenho IJK. E eu quero, olha só, esse ângulo horário. Vou chamar de alfa, tá? Então, o alfa vai ser igual, esse alfa é o que? Só para lembrar, IJK. Vai ser o azimuth da ida, então, azimuth de J para cá, menos o azimuth da volta, azimuth de JI, tá? Então, o alfa eu calculo dessa maneira. Então, os modelos funcionais são esses, mas você fala o seguinte, pô, mas como que eu calculo o azimuth? Então, alfa IJK vai ser igual que arctangente de x de k, ó, x de k menos x de j sobre y de k menos y de j. Aqui, ó, k é o final menos inicial. Menos o que? Arctangente de quem? X de i menos x de j. Então, y de i menos y de j, certo? Quando você for calcular esse valor aqui, no momento seguinte, se essa diferença aqui for negativa, tem que somar 360 graus, tá? Mas vamos lá. Então, esses são os modelos funcionais aqui básicos que a gente tem, certo? Na topografia. Aí você fala o seguinte, pô, tem hora que eu preciso linearizar isso daqui, né? Porque se você for ver, eles não são lineares. Então, para eu utilizar no ajustamento de observações, por exemplo, eu preciso linearizar esse modelo, tá? E normalmente a gente utiliza essa linearização na matriz jacobiana ou na matriz design A. Então, se eu falar para vocês o seguinte, pô, como que eu linearizo a função distância, tá? Para fazer essa linearização, eu preciso saber o que? Derivada, tá? Derivada parcial. Então, e preciso saber algumas funções básicas aí de derivada. Por exemplo, derivada de f de x igual a x, derivada de f de x é igual a 1. A função de ax, a derivada de f de x é igual a função de
f de x é igual a x sobre elevado a n. Então vai ficar n que multiplica x elevado a n menos 1. A derivada de seno de x, cosseno de x. A derivada de cosseno de x, menos seno de x. E a derivada de arctangente de x é o quê? A derivada de x sobre 1 mais x ao quadrado. Então, algumas derivadas você precisa saber. Então, por exemplo, quando eu for derivar essa equação aqui, repare, essa distância é função de x e de y. Quando eu derivar em função a x, o y é constante. Quando eu derivar em função a y, o x é constante. Então, se eu derivar aqui em relação a x1, xi, por exemplo, todas as outras são constantes. Se eu derivar em relação a xj, todas as demais são constantes, certo? E assim sucessivamente. Então, esses são os modelos funcionais. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a derivada, né? Lineariza esse modelo. Então, vamos lá. Vamos supor, tá, que eu queira aqui linearizar, tá? Eu vou colocar, eu tenho a função distância, tá? Função distância, e eu quero calcular aí a derivada parcial desse elemento. Então, eu vou colocar aqui, ó, função distância. Então, essa função distância, vou colocar aqui a função distância dij é igual. Aí, isso daqui, olha só, a raiz quadrada, ela pode ser escrita dessa forma. Xj sobre menos xi ao quadrado mais yj menos yi ao quadrado elevado a meio. Então, vamos supor que eu queira derivar a distância de I para J em relação a x de I. Isso aqui em relação a x de I significa a derivada parcial. Significa o seguinte, que a única variável aqui é x de I, o resto é constante. Então, eu vou ter que aplicar algumas propriedades, tá? De derivada para realizar essa derivação. Então, vamos lá. Eu tenho que a derivada em relação a xi, da distância em relação a xi, é o seguinte. Eu vou derivar essa daqui, a de fora, depois eu derivo a de dentro, tá? O que é isso? É a regra da cadeia. Vou ter que aplicar a regra da cadeia para fazer isso. Então, vai ser igual a quê? Olha, derivada disso aqui dá meio, né? Agora vai ser o que? Xj menos xi ao quadrado mais yj menos yi ao quadrado. Agora, olha só, como o expoente aqui, ele vem para cá, eu tenho que tirar 1 aqui. Então, vai ficar meio menos 1. Certo? Vezes o que? A derivada do de dentro. Quem que é a derivada do de dentro? Olha só, a única variável está aqui. Então, vai ficar o que? 2 vezes x de j menos x de i, 2 menos 1, vezes, olha só, mais internamente, a derivada de menos x de i. Certo? Então, agora aqui resolvendo isso, a derivada da distância ij em relação a xi vai ser igual. Olha só, este daqui eu já posso cortar com esse. Isso daqui vai ficar o quê? Meio menos 1 dá menos meio. Então, isso daqui elevado a menos meio é a mesma coisa que eu colocar o seguinte. Xj menos xi ao quadrado mais yj menos yi ao quadrado elevado a meio. Agora, olha só, 2 menos 1, 1. Então, vai ficar esse valor. Xj menos xi. Só que derivada de menos xi é menos 1. Tá? Então, aqui multiplica aqui menos 1.
isso vai ser igual. Agora, olha só, esse elemento aqui é igual a distância de I para J. Então, vai ficar o quê? Menos x de J menos x de I sobre a distância de I para J. Tá? Então, a derivada da distância em relação a x de I é este elemento. Certo? Ou, menos, né? xj menos xi, distância de I para J. Tá? Repara o seguinte. E agora, a derivada da... Vou colocar aqui, ó. A derivada agora, ó, distância derivada de I para J em relação a quem agora? X de J. Vai ser igual ao quê? Derivada do de fora, então dá meio. Vou fazer mais um aqui, meio. Isso daqui multiplica xj menos xi ao quadrado mais yj menos yi ao quadrado elevado a menos meio, já vou fazer direto, tá? Vezes o que? A derivada de dentro. Vai ficar 2 vezes xj menos xi. A derivada disso aqui é constante, isso aqui é uma constante, então dá zero. A derivada constante é zero. Vezes o que? A derivada interna aqui, que dá o que? Derivada de x de j. Então, a derivada de j em relação a x de j é igual ao que? Este elemento corta com isso aqui é a distância horizontal, tá? Eu vou colocar direto, então distância horizontal de I para j, tá? Ó, isso daqui eu vou trazer cá para baixo, tá? Vezes o que? Isso aqui é xj menos xi vezes 1. Então não muda nada. Então aqui que tá a resposta. Agora, vai ficando fácil porque é um padrão, olha só. É um padrão isso aqui. Agora eu vou derivar distância de I para J em relação a YI. Em relação a YI, repara que as duas ficaram o quê? Distância embaixo. Então, eu vou colocar distância de I para J. Não muda. Agora eu estou derivando em relação a YI. Isso daqui é constante, ó. Então, vai ficar o quê? Menos YJ menos YI. E a derivada da distância de I para J em relação a YJ? Derivada da distância em relação a YJ. Olha só, a única variável é essa. Tá? A única variável aqui é essa daqui, YJ. Ó. O resto é constante. Então, vai ser igual, olha só, permanece a distância. Então, distância de I para J. Derivada em relação a YJ. Isso aqui é constante. Ó. Vai ficar o quê? Derivada aqui de YJ ela é positiva. Então, vai ficar YJ menos YI. Porque, veja bem, olha só. Derivada de IJ em relação a YJ. Então, a derivada dessa daqui. Então, vai ficar meio que multiplica isso daqui elevado a menos meio. Que multiplica o quê? 2 que multiplica YJ menos YI. 2 menos 1, né? Vezes o quê? A derivada deste de dentro aqui. Então, derivada de YJ em relação a ele mesmo dá, que ele, como ele é variável, dá 1. Então, eu tenho esse elemento. Tá? Então, copiando aqui, ó, derivada da distância IJ em relação a x de I, vai ficar o quê? Essa distância de I para J, ela vai manter. Tá? Derivada, olha só, derivada dessa função
em relação a x de y. Olha só, já tem um sinal negativo aqui, então vai ficar menos aqui, ó. Certo? Isso daqui, olha só, como derivada disso aqui dá 2, olha só, 2 que multiplica isso. Mas como tem multiplicando meio, corta com esse, o 2 corta com esse meio. E aí sobra o quê? X de j menos x de y. Tá? Então, para a distância horizontal, sempre esses elementos aqui que eu vou entrar na matriz jacobiana ou na matriz design. Não tem segredo, tá? Então, tem que saber derivada parcial. Então, no próximo vídeo, eu coloco as derivadas, a linearização aí do azimuth. E depois do ângulo. Então, a primeira linearização que a gente fez foi da distância. No próximo vídeo, eu vou fazer do azimuth. E no próximo, sobre o ângulo, tá? Então é isso aí. Obrigado. Até mais.